send into that room, even though we're not simulating most of the rays, only the ones that are coming into our eyes, we're sending in billions of rays into that room. We've got diffuse rays that we have to do, we have reflection rays, refraction rays, and it's bouncing all over the world. Bom, ele listando aqui, mesmo que a gente filtre só os raios de luz que realmente vão chegar ao seu olho, ou à cena, ainda são bilhões que precisam ser calculados. Precisa de vários petaflops de informação para conseguir cadastrar isso, para registrar isso. So it would take approximately 10 more years, at our current rate of progress, to go from teraflops to petaflops. E dizem que ainda faltam 10 anos, pelo menos, para a gente chegar nessa taxa de performance. E não podemos esperar muito. O urgência está com pressa. Architecture is the single greatest lever in computer graphics. It is the single greatest lever of GPUs. So what are the interesting new ideas we could create that allows us to achieve effectively 1,000 times more performance 10 years earlier? Então, como é que a gente faz para fazer essa performance 10 anos antes? E é através das placas NVIDIA RTX. Platform consisting of architecture and software and SDKs and libraries that allows us to combine different types of rendering technology into one unified and cohesive platform. Bom, é um conjunto de hardware, de softwares, SDK, essa é a ideia da NVIDIA RTX para possibilitar essa renderização complexa. E que tem que ter ray tracing. However, just ray tracing at brute force level simply won't get us there. It simply won't get us there. In fact, I'll show you something later that's just really amazing. It simply won't get us there unless we use this technology we discovered about 6-7 years ago called deep learning or artificial intelligence. Dizendo que eles só conseguiram essas evoluções através de tecnologias como deep learning. Inteligência artificial, isso é outra coisa que eles vão bater muito. Falam sempre muito nas apresentações. Two fundamental rendering technologies. You know very well rasterization, which is the way that we do things today. Dizendo rasterização, que é a principal tecnologia. And we take the 3D world information, the vertices, the triangles, and we project 3D world vertices. Rasterização é como hoje feita a maior parte dos jogos de vocês, que é aquelas imagens sendo projetadas contra a tela, enquanto o Ray Tracing está ali do lado, ó, o caminho do raio de luz e como ele vai para o seu olho, digamos assim. One of the most beautiful things about rasterization is that you could parallelize an enormous amount of calculation. And nothing is more beautiful than being able to do things in parallel. That's one of the reasons why the GPU is so incredibly powerful at parallel processing. It started with the idea. Ele está falando como você consegue fazer essa coisa híbrida, em que você tem a rasterização, que é a tecnologia que a gente já usa, e o Ray Tracing, que é muito pesado, mas você não vai usar só Ray Tracing, porque é pesado demais. E como placas de vídeo são muito boas em paralelismo, que é tipo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eles conseguem fazer essa combinação. You want to light the world, you have to project light from that light. And if you want 2 or 3 lights, that's fine. If you have an area light, that's effectively infinite number of lights. And if everything in the room were to reflect light, and everything in the room became a lighting surface, otherwise known as global illumination, in the world of global illumination, all of a sudden the number of lights that you would have to cast inside that scene is just insane. Ele falando que todo objeto numa cena, na verdade, ele também reflete luz, então ele acaba se tornando um elemento para ser calculado. E tudo preparando para falar que, olha, precisa um hardware muito potente para fazer isso. Exatamente. E adivinha quem vende? Simply traces the number of pixels that comes into your eyes. The number of rays that ultimately reach your eyes. The vast majority of the rays inside this room, the vast majority of rays in the world simply never. Bom, ele dizendo que eles têm que fazer uma filtragem, porque muitos dos raios de luz que vão estar nessa sala não chegam ao seu olho, então não influenciam no resultado final. From ray tracing our eyes. Ray tracing, whereas rasterization is taking 3D world data, projecting it in 2D, ray tracing is sending out a ray of light, intersecting the pixel at the screen space, and enters into the world looking for a triangle that it would intersect. The two basic approaches both has its strengths and weaknesses. Bom, aquele falando, né? Os dois métodos, Ray Tracing e rasterização, têm pontos fortes e fracos. The trillions of rays, the hundreds of millions of polygons, the amount of testing that you have to do just to figure out which ray intersected which polygon is just extraordinary.
You simply can't do it. Well, entendo que não dá para fazer tudo na base do ray tracing, é muita coisa. We put this platform together, and we worked with Microsoft to create the DirectX ray tracing. Bom, trabalhando em conjunto com a Microsoft para fazer aí DirectX do ray tracing. Epic to integrate RTX, DXR into the Unreal Engine, the UE4 engine. Agora mencionando que integraram tudo isso na Unreal Engine. We found somebody with extraordinary art assets, Industrial Light and Magic, and together we created the world's first real-time ray tracing demonstration. It's never been done before. A demonstração em tempo real pela primeira vez. This year at GDC, and I think it's worthwhile to take a look at it, and I want to show you something special about it in just a second. Vou mostrar ela novamente. So this is our demonstration. Você já deve ter visto aquele lance do elevador do Star Wars, mas é uma demonstração em tempo real de ray tracing com DirectX. É importante destacar que tem uma série de outros mercados, né, que utilizam esse tipo de tecnologia, então vai muito além de jogos. Vocês devem estar reconhecendo esse acabamento cinematográfico, porque justamente o ray tracing é muito usado em filmes, e olha como o efeito final é fantástico. Eles aproveitaram e colocaram um personagem que reflete muita luz, né, porque quer mais chamar a atenção. Uma coisa que eles destacam muito, olha como a luz bate nos soldados, e aí bate na armadura ali atrás, e aí você vê eles refletidos na armadura. Incredible, right? Absolutely incredible. And so what já feito no motor gráfico da Unreal, então, ou seja, viável para games já. It was sitting in an elevator shaft where there were area lights, and those area lights were moving as the elevator was moving, and therefore, as the area lights would illuminate the surfaces, and the shadows would be soft. The shadows would be soft. Using area lights is incredibly difficult to render shadows. And notice the inner reflection. There's reflection off of Phasma. There's inner reflection. Bom, comentando mais ou menos daquilo que eu tinha falado, as reflexões, como as coisas refletem e depois refletem e depois refletem. Of her gun on her chest. And if you look at the stormtroopers, the illumination and reflections are all completely in real time. Doing this is simply impractical today. The way that you would do it, of course, is that you would fake a whole bunch of lights that would slow down performance. It still won't look right, and all the shadows will look bandy. Second, you would create all kinds of what is called reflection probes made out of cube maps, but unfortunately, they're all moving. So every single scene, you're going to have to create a whole bunch more reflection probes, a whole bunch more cube maps, basically starting from the point where you would like to have to see reflection and rendering out from that point every single direction, turning into a cube reflection map. Ele dizendo que hoje você tem que usar um método ineficiente que você tem que criar cada um desses reflexos. Não é um reflexo real, é algo que você põe fora do mapa para parecer que está refletindo na cena que você está vendo. V100s, the same GPUs that are powering the world, 5 of the world's top 7 supercomputers today. It takes 4 of them in a $68,000 deep learning supercomputer that we make called the DGX. This is what researchers use to create their deep learning AI models. And so $68,000 to finally render running the RTX platform, real-time ray tracing, at about 20 some odd frames per second. Mas dizendo que precisa de $6.800 em servidores super potentes e equipamentos deles para conseguir renderizar em tempo real a 20 FPS. And the requests just kept coming in. E aí o pessoal perguntando quando é que isso chega nos consoles? Into a game console. The price point is slightly out of reach for most gamers. $6.800, filhão, é quanto você precisa gastar. And so today, I would like to make my first announcement. E agora vem o primeiro anúncio. Starting immediately, DGX. Ah, está. E eles estão vendendo agora o servidor deles por 19... Quantos? $60 mil. Estão vendendo aí o primeiro console deles para rodar Ray Tracing. 3,000 easy payments of $19.95.
3,000 easy Olha, payments. 3.000 parcelas de $20. E aí, agora vocês podem jogar com Ray Tracing no consoles. The telephone number is right below you. Vocês viram que o telefone é 2080? Só casualmente mencionando que esse é o telefone. Ray Tracing baratinho, já estão pedindo aqui. It's beautiful, isn't it? That's just completely liquid cooled. It is silent. O Rugoi disse que é para esperar a Black Friday. Real-time ray tracing for the very first time for $68,000. Well, turns out what you were looking at just now was not running on that. It was running on this little thing, this little bad guy. Ele mostrando a arquitetura que rodou o teste. A Turing. We've been working on Turing now for almost 10 years. De acordo com ele, faz 10 anos que eles trabalham nessa arquitetura. Failing, all these different algorithms, trying, failing, and finally, Turing. The most advanced GPU we've ever done, 10 years in the making, the greatest leap since we created CUDA. Está apontando como o maior salto que eles já tiveram desde a criação do CUDA. Inside Turing is 18.9 billion transistors. This GPU, this chip, is the second largest chip the world has ever made. The only other largest chip is called the V100, which powers supercomputers all over the world. It has 3 brand new processors. The SM is completely brand new, has the ability to do independent floating point and integer operations. And the reason for that is sometimes you're shading for color, sometimes you're using integer operations to calculate addresses so that you could run your shader program to do things like subsurface scattering. And as more and more special effects are to happen, the SM's address calculation part of the logic becomes much more complex. 14 teraflops and 14 integer operations per second. Bom, listando aí 14 teraflops que eles são capazes de entregar aí por segundo. So 14 teraflops and 14 tips. It also has the ability to do this thing I won't talk much about today, but we're going to write plenty about it, variable rate shading, so that we could do things like foveated rendering, focusing all of the horsepower to GPU where your eyes are focused instead of wasting it evenly across the entire space. If you're moving, we might be able to adapt. Esse chip é capaz de perceber qual é o ponto focal da cena, onde você está olhando, e gastar mais do poder de renderização ali, e baixar a qualidade no restante da tela, onde você não está olhando. As most scenes are, we could focus our horsepower where there's the greatest amount of fidelity. As a result, you're effectively getting a several X boost in your shading performance. The second is a processor we call the RT core. RT stands for Ray Tracing Core. Bom. It's 10 gigaраys per second. Agora falando do, I love saying that. 10 gigaраys per Core second. Ali, que é provavelmente, vamos ver se vai vir para os gamers. The fastest GPU in the world today. É um dado que a gente não sabe o quanto isso é, 1080 Ti é alto ou não na prática. Né? É, porque nós estamos falando de uma tecnologia que a gente não usa. 10 gigaраys por segundo, eu não sei. A gente não usa isso em esses gamers. Não é uma tecnologia que a gente utiliza. Gigaраys per second. Okay? Mas ele faz 10 gigabytes por segundo disso. Per second, which is 10 times a 1080 Ti. It does ray, I'll explain that in just a second, VVH, tree traversal, and it does ray triangle intersection testing. And then we have a new processor called Tensor Core, which runs AI processing like crazy. Agora falando dos Tensor Cores, que é outra coisa que a gente já viu lançada nas quadras. Mas aqui nós estamos falando de supercomputação. A dúvida é, vai ter um uso agora para os gamers também? Vai ser algo que vai ter nos jogos? 440 tops with 4-bit integer. All of this so that we could do hybrid rendering and run RTX. Aí começa por que tem? Porque é assim que a gente consegue fazer a renderização híbrida. Então, se isso é capaz de entregar deep learning, ele conseguiria tomar as decisões quando aplica rasterização, ray tracing. And if we ran, the first thing I showed you was originally ran a GDC was DGX with 4 voltas, 55 milliseconds, 55 milliseconds, about 20 frames per second. And this is what Turing looks like. Isso aqui fazia volta. One Turing. So 4 voltas in a DGX. Uma Turing está fazendo em 45 milissegundos o quadro, enquanto as 4 voltas precisavam de 55 milissegundos. This has never happened before. Isso ainda não é suficiente para 60 FPS.
doing computer graphics, essentially a supercomputer replaced by one GPU within one generation. Of course, it took us 10 years working in parallel. If you were to look at Pascal, this is what Pascal looks like. E olha o tempo que uma Pascal levaria para fazer cada quadro. The fastest GPU on the planet. Para quem está curioso, para 60 FPS você precisa fazer a cada 15 milissegundos para você ter 60 FPS. Então, não chegamos lá ainda não. Basically, about 8x. So the question is, what's happening under the hood? This is a new computing model, and so there's a new way to think about performance. It's a new computing model, so there needs to be new metrics. Back in the good old days, bom, ele está falando que é uma nova arquitetura, tem que mudar as métricas, é diferente. We're shading the color, or we're running a program in the shader, and basically we're shading. But in the future, we're going to be doing lighting, we're going to be doing all kinds of image processing, and so the pipeline is completely different. And if a pipeline is different, the platform software's got to be different, the architecture of the GPU has to be different, and you have to measure it differently. Bom, ele está dizendo que a pipeline vai mudar como os processos acontecem, e a metodologia toda tem que mudar em torno disso. Frame, this is abstracted, of course, but it's not too far off. Basically, within the frame that I was showing you earlier, we're doing ray tracing pretty much all the time. Está dizendo que o tempo todo você está fazendo ray tracing. We're looking for intersections of triangles and figuring out which one of them has to generate shadow rays and which one of them have to generate reflection rays and which one of them has to generate refraction rays, and for the reflective rays. Veja o paralelismo, porque tem ray tracing acontecendo, mas tem outra coisa acontecendo ali logo embaixo ao mesmo tempo. Bouncing all over the place, and eventually we accumulate the color, the intensity, whether it's directly or from something nearby, and we shade that surface. And so we're ray tracing all the time, and that's with our RT core. That's the amount of time, the fraction of time within 22 milliseconds that an RT core is doing it. Imagine if we didn't have the RT core, multiply that by 10. Está dizendo que se não tivesse o RT Core, aquela barrinha verde ia ser 10 vezes maior. Ou seja, já ia estourar o tempo de fazer o frame. So basically, all the way down the street. Shading is shading. We're doing shading incredibly well. One of the things that's really great about Turing shader is that we can now overlap or run independently floating point integer, and as a result, it's, call it 1.5 times more performant than it used to be. And then that's the integer shading there. And then for DNN processing, when everything is done, we could use it to generate pixels that we haven't finished. To generate using artificial intelligence the pixel that we haven't finished, or use artificial intelligence to generate resolution that we otherwise couldn't have. Aproveitando o que sobra de performance ao longo desse processo de paralelismo para filtrar pixels que eles não tinham terminado e preencher ou até fazer outros efeitos. And so with artificial intelligence we can now for the very first time generate missing pixels that are actually right. Ele dizendo que, graças à inteligência artificial, a gente não só gera pixels, como a gente gera pixels certos. If this is what's going on in the frame, then what's happening inside our chip? So the first part of that processing, the shader and the RT core, the Turing SM and the RT core are both concurrently running. Later on, we're shading and generating other running other parts e ao longo do processo, né? Quando cada entra em ação. Those two parts are running, the FP and the integer. And then finally, when everything is done, we're going to use artificial intelligence. All of our 110 teraflops, 110 teraflops, think of that, is basically 10 1080 Ti's. It's basically 10 1080 Ti's dedicated to doing one thing, which is artificial intelligence. Bom, dizendo que na parte de inteligência artificial tem a performance de 10.080 Ti, que vão fazer aquela parte da inteligência artificial. Of shader math, you have 110 teraflops, effectively 110 of ray tracing, 14 plus 14 independent teraflops and tips, and then lastly 110 FP16 tensor core processing floating point operations. E ali embaixo parece uma salada de frutas, de números. Realmente a gente vai ter que se acostumar com uma nomenclatura nova. 78 tera RTX ops per second. And so the way to think about performance ele consegue fazer 58 tera RTX ops. And so the way we think about algo novo. Turing is 78
78T. Alguém perguntou se aquilo era uma key de algum jogo ali embaixo. RTX ops. Okay? Compare that. Tenta ativar, parece ser o tamanho da play, hein? Tenta no play. Titan X, our highest end of approximately 12. 78 versus 12. When you're running ray tracing, that's what it's going to look like, 78 versus 12. Well, one of the most important miracles, you're going to see a lot of writing about this in the future, is simply the testing. The concept is simple. You're sending an array into the scene, and you're trying to figure out which one of those triangles out of 100 million that intersects. Well, you could simply just walk across the screen and see which one you eventually touch. Well, you got to go 100 million times. Or what you could do is you create a data structure, an acceleration data structure, called a bounding volume hierarchy. Basically, it's like binning. Suppose I had 10 things I got to figure out which one is the one I want. I was asked to go pick something out. I had to go pick one of 10, excuse me, one of 1,000. I'm going to put 10 bins or 10 boxes, and within each one of them, I'll have 100 things. Within each box, I'll have 10 boxes with 10 things each. If I knew that, as I started looking for that thing out of those boxes, and I discovered that it is in one of those larger boxes, then I can ignore every other box. And then once I find it within the larger boxes, if I find it within one of the 10 smaller boxes, I can ignore all of the other boxes. And then if I can find it within that box, I know it's one of the 10. It's the same idea here. We're sending this triangle, we're sending out this ray, we're trying to figure out which one of the triangles it intersects with. And once it intersects with a bounding box, which is a large structure, which has a whole bunch of other bounding boxes within it, which other boxes within it. Ele está descrevendo uma quantidade de caixa, dentro de caixa, dentro de caixa, dentro de caixa. Resumindo, se eles têm um algoritmo eficiente o suficiente, ele consegue saber qual de todas essas coisas realmente é o que ele precisa. And then once we figure out which one of the bounding boxes within, we have to figure out which one of the triangles it happens to be. Well, the amount of mathematics necessary to do this is just shocking. O chat já confirmou que vai ter loot box da Nvidia, porque ele não para de falar de caixa. Tudo no final das contas está relacionado ao tempo de renderização para cada objeto. Tirar o máximo que você puder da fila, só pegar o que importa para o final e aí você consegue acelerar o processo. All these rays are incoherent, which is the enemy of parallelism. Somehow we figured out a way to make all these incoherent things largely parallel. And then to create an acceleration structure, an acceleration accelerator that allows us to do this at the speed of light. And so, the RT core was invented. Well, the RT core dizendo que a essência do RT core é justamente isso, o núcleo RT, né? And what we call eventually the RTX platform. Essa é a plataforma RTX. We were really pleased to see research being done in this area. Our researchers and the researchers at the Search for Extraordinary Experience. I love that. SEED, Electronic Arts Research Team. NVIDIA Research is called NVIDIA Research. EA Research is called SEED. I love that. The Search for Extraordinary Quase Experience. 3.000 pessoas, hein? 2.800 acompanhando. And so they worked on caixas e caixas e caixas e caixas. RTX with our researchers to figure out how it could accelerate, how it could create new computer graphics. And everything from deferred shading and direct shadows and lighting and reflections and global illumination and ambient occlusion, transparency and translucency. Translucency and transparency are just incredibly hard to do with rasterization because the concept of depth is very difficult to discern. And post-processing, as you could see, for each one of these operations, we're using different parts of the chip, exactly as I described earlier. Ele explicando um pouco de por que o chip tem essas partes diferentes, né? Porque diferentes efeitos precisam de diferentes capacidades de computação. Então você vê que cada um ali, um usa ray tracing, outro usa computação, outro usa ponto flutuante. Então ele vai fazendo essa mescla de qual ele precisa para cada coisa. This new Turing processor, this new Turing GPU is just a monster. It's incredible. Let's take a look at some of this stuff. And so this is what it looks like. This is computer graphics today. Physically based material, direct lighting. Como é que a gente vê hoje? You can see the shadows. Masterização, They're hard shadows. We could try to trick it by blurring it a little bit, but it's still going to be basically that. Percebe como não tem reflexo, como as sombras são muito duras. E quando você aplica o ray tracing, é isso que acontece.
Então percebe como tem luz que quica, digamos assim. Então você vê como as luzes aparecem refletidas nos objetos e voltam a refletir no chão, como a luz passa em alguns e outros não. Hey, you got to clap at the old stuff too, because it resembles us. So, ele está dizendo que era para aplaudir a coisa velha também, porque faz uma parte da evolução. This is where we came from. You got to be proud of it. Foi de lá que nós viemos, vocês têm que estar orgulhosos disso. It's ugly, but you got to own it. Before, after. Ele comparando antes Before e depois. After RTX. Antes, 20 quilos a menos depois. Oh no, this is just the beginning. I'm just warming you guys up. I just gave you an olive for the appetizer. Okay, can we show them some stuff? Bom, disse que tudo isso foi aperitivo. Is it you and me? Yes. Okay, so this is Ignacio. He's one of our dev techs, incredible computer scientist, amazing computer graphics engineer. This is what he was able to do with RTX off. RTX off. Now, of course, this scene is incredibly hard. De ray tracing ali da RTX, esse foi o efeito que eles conseguiram. Like screen space reflection here. You could put some reflection probes, but it's just incredibly hard here because things are being reflected all over the place. There's refraction. Esse é o efeito que eles conseguem fazendo aqueles efeitos que a gente falou, aquelas pequenas trapaças para fazer ter um reflexo, ter um objeto na tela, já que a luz não está realmente sendo calculada em tempo real para ter o reflexo. Where it should reflect and refract. There's a little green ball on the ground there, and then there's that chrome ball in the back, and this empty, I don't know why, but empty glass box. And it's got area light coming in, which is really hard to do. Okay? And so in this particular case, Ignacio is doing his best to emulate the area lights, but the shadows are ugly. O Sininho da live está perguntando se era sério, 60 mil no console, e aquilo era uma piada. We could fake a lot of stuff by arting it up and cause you to not look at it, but in the final analysis, this is what the limits of today's computer graphics is. E agora o que vai ser possível com Ray Tracing? Turn RTX on. É muito legal, principalmente para vidro, né? Objetos que refletem muito. Look what happens. The refraction of the Na verdade, qualquer coisa que glass globe there. Sim. O próprio metal. Sim, dá um efeito bem diferente. The area lights Bonito, diz o chat. The umbra and the penumbra. Notice of the graphics card. Principalmente para você reparar a penumbra, que é quando a luz está bloqueada, mas não totalmente. Cria essa quase sombra ali. Box in the RTX, Quadro RTX. You see Quadro RTX from that sphere, and you see the reflection of the Dizendo como você consegue perceber um objeto no outro. Você vê o vidro refletido na quadro, você vê a quadro refletida na bolinha ali atrás. E que até o vidro está refletindo, está projetando uma sombra. Que isso, gente? Não no meu ouvido, sim. Yeah, I know. Now, of course, we got to add a whole bunch of paint and a whole bunch of Me stuff senti to make it abusado. look right. Or we could do it this way. RTX on. Pulou no chat há mais de 18 anos esse trecho. But this could possibly be a photograph, right? Nacho, show me what you got. Ele dizendo que isso podia ser uma fotografia. Ah, olha só em tempo real. Come on. Okay. Pretty incredible. Adicionou uma nova fonte de luz. Olha como a luz se comporta refletindo nos objetos. Everything just works. Look, glass reflects and refracts and magnifies just like it's supposed to. And you just have to turn it on. And so the benefit of RTX is just turn it on. Thank you. Good job. E aí, graças ao Ray Tracing, você vê que se aplica uma nova fonte de luz, em tempo real ela interage com todos os objetos que estão ali atrás. Então surge uma nova sombra, uma nova coisa reflete no outra. So now I'm going to show you something. We're going to turn it all together. We're going to put it all in. We're going to put it all together. And it's going to be a demonstration that we created recently. Vamos pôr tudo junto e vamos fazer uma demonstração para mostrar o poder. Of
NVIDIA RTX, this mostrar o poder mixed do mode RTX da rendering, Nvidia. unifying rasterization, ray tracing, compute, and artificial intelligence. And what you're about to see is completely in real time. Everything you're about to see is completely in real time. It's kind of hard to grok because it's going to be so beautiful, but it's completely in real time. You're going to see beautiful reflections. You're going to see inter-reflections, reflections of reflections, and it's all going to be dynamic. Vai dizer que vai ter You're going to see beautiful lighting. reflexo de You're going to reflexo. see area lights. Vai ser tudo You're going to see dinâmico. beautiful ambient occlusion. Vai ter You're going to see oclusão de beautiful, ambiente. physically modeled materials. So things that look like metal Sim, eu também não sei looks porque ele like está metal. gritando comigo, chat. Things that look like things look like things. Coisas que parecem coisas, que parecem coisas. Caixas dentro de caixas e That's caixas. very technical. Jensen tá animado. And that's how I talk to the engineers. Guys, we got to make things that are things look like things. And they go, I know what you want, Bob. Ele dizendo que essa é a instrução que ele dá para os engenheiros. Faça coisas que tenham coisas que pareçam coisas. And so what's in here É um milagre a is gente just ter uma placa really a desenvolvida. miracle. And it's running on one Turing GPU. It's running Ó, on tudo one está sendo feito em uma única GPU Ladies and Turing. gentlemen, the name of our demo is called Soul. Ó, a demonstração se chama Soul, alma. Vejamos o que uma Turing sozinha é capaz de fazer. Ah, essa já foi divulgada, né? Ah, já foi? Ah, Ou não? Jensen. Não? Não lembro dessa. Eu acho que teve algum A gente já teve algumas demonstrações o dessa. bonequinho dançando com os robôs e tal. Eles vão montando aí. Sim, eles divulgaram essa semana aí. Ah, bom, segundo ele, rodando em apenas uma Se eu não Turing. me engano, no lançamento das quadras. Ah. Detalhe é sempre observar como as coisas refletem uma nas outras. Esse efeito no metal não tinha em filtros anteriores. Era sempre... Foi pesado demais. A nossa internet não resistiu. Nossa internet não tem Ray Tracing. É CGI, né? É muito CGI para ser renderizado no nosso streaming. Chat ainda está nos ouvindo? Que nós ainda não estamos com a nova geração aqui. É, a gente está rodando numa GT 1030 esse streaming. Toda vez que a net cai, o nome Neymar surge forte no chat. Os efeitos são show de bola. Mas nós temos uma surpresinha para mostrar, né, Jake? Ah, sim, nós temos no ela. final, final da apresentação. Mais pro final a gente mostra. Os caras vão abusar em reflexos, né? Afinal é a graça do Ray Tracing, esses efeitos de luz. Jensen, você está passando vídeos que a gente já viu. Cadê a minha RTX 2080? Esse close no capacete dele foi total para mostrar o reflexo dos robozinhos. Na verdade, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei impressionado também com os movimentos do boneco. Ele dança bem? Não, bastante fluido mesmo, bem realista, Bem, não um sim. robô assim. Sim, sim. The NVIDIA RTX running on top of a Turing GPU. Hybrid rendering, real-time Bom, dizendo ray que é uma tracing for the very RTX first rodando time. aí na arquitetura Turing. That's the first part. Tá, beleza. Essa é a Deep primeira learning parte. is the single most powerful computer technology that has come onto the scene in the last 30 years. Mas dizendo que a Deep Deep learning Learning is a é a field mais of poderosa machine tecnologia computacional que where apareceu na using a indústria nos large últimos amount of 30 data, anos. you could train a supremely large neural network. Se você conseguir dar grandes quantidades de dados, você You consegue train fazer uma these rede neural neural networks aprender. with all of this massive amounts of data, which is otherwise examples, on supercomputers.
Isso tem mostrado bastante nos vídeos recentes, né? Sim, eles já soltaram aí correção de cor, colorização. De granulados, para uso em medicina e tal, um monte de recuperação de imagens antigas. Quase 3.000 pessoas, hein? 2.900 acompanhando a transmissão. Muito obrigado a todos que estão aqui esperando o Jensen mostrar a placa. Placa! Dá uma placa! O senhor Scuso está dizendo que o horário do almoço dele está acabando, ele está desesperado que a placa não aparece. Isso que eu acho uma coisa muito importante, entendeu? É o lance das empresas investirem nos softwares para utilizar a tecnologia. Eu acho que isso a gente pode demorar um pouco para ver nos jogos, entendeu? For example, you could teach a neural network how to colorize by just showing this neural network examples of this is a black and white, this is how you colorize it, this is black and white, this is how you colorize it. Todas as imagens da esquerda são as originais e depois elas são tratadas via software e acaba se tornando uma imagem com mais resolução, colorida. Cara, tem uns vídeos bem impressionantes que a Nvidia pôs no ar já sobre isso. And so you could use a low resolution image input and eventually get an output of a high resolution image by going the other way, which is sim, vão renderizar um cabelo para mim, Dani Amaro. Saudades do cabelo. Ele consegue, né, o software consegue renderizar uma imagem baixa para alta simplesmente através da tecnologia de deep learning. Que a máquina entende o que devia estar ali. You could teach it how to take a cartoon and turn it into live video. This is a piece of work that we did in NVIDIA research. Okay, we simply taught it. Olha só. Caraca. Pretty amazing, right? We could teach it to take a low Essa imagem que ele está mostrando não é um vídeo. Eles pegaram um desenho em poucas cores e o software transformou naquele vídeo. O software preenche. Okay, watch this. We taught it how to segment, how to identify which organ is what, and put a different color around it. Pegaram uma imagem ali de órgãos e o próprio software dá cores diferentes para cada um porque ele entende qual é cada. Eles têm um vídeo bem interessante disso, de imagens de um crânio de uma pessoa, sei lá, de anos atrás, em baixa qualidade, e que o software transforma hoje em alta resolução. Então, isso é bastante importante para a medicina, né? This is what we taught it to do. Change the color of the hair. Sim. Ensinou o software a trocar a cor do cabelo em tempo real. Isso aí vai ser interessante para ti, Andy. A parte boa é que eu acho que você não precisa de uma RTX para isso. Acho que uma Pascal já dá conta. Acho que dá conta. Now you could do it with a artificial intelligence network. You could take a sketch and turn it into 3D. O pessoal do chat quer que tentem. Coloquem eu ali para ver o que acontece. So you take this neural network, you give it a whole bunch of examples. Você faz um desenho 2D de uma cara e o deep learning vai lá e torna ela tridimensional. Expected output, and we give it a chance to try and try and try and try again, trillions and trillions of times on a supercomputer. Eventually, it trains and does this amazing thing, and then it creates this neural network model with hundreds of millions of parameters. Dizem que meu cabelo é irrenderizável. Nem sabia que existia essa palavra, mas eu gostei. É irrenderizável. To either classify, to predict, to draw, to generate, to imagine what color looks like. We could teach it to do these amazing things. Ou seja, vamos ver ainda mais coisas de mentira também, né? Eu tenho medo das montagens que a galera vai fazer com todo esse poder computacional. There are a whole bunch of them in our chip. Imagine this, okay? Imagine that a 1080 Ti is 1080 Ti is what, 11 teraflops. A full 1080 Ti, a full 1080 Ti at $699 is 11 teraflops. This is 110 teraflops. Basically, it would take
Olha, falando como tem 10 vezes mais performance para esse tipo de processamento comparado com a 1080 Ti. Então, você tem 10 vezes mais performance nesse uso específico, é claro. Essas coisas tem que ficar bem claras. Não é tipo em tudo. We taught the neural network this thing, and we're calling the NVIDIA DLSS, Deep Learning Super Sample. Basically works like this. Um abraço para o Cássio Ferrari 950 e o Dilos, que se inscreveram no Twitch Prime da Adriana. So we jitter it, and we create basically 64 amazing images, and we create hundreds of thousands of those. And then we give our network, we put an image in here, and we say, using this, it's called an autoencoder, convolutional autoencoder. It has to be temporally stable because we want to do this for live action, and so the network has to remember part of the past. And we're going to give it an image, and we're saying, go generate this amazing image on the output. Okay? So pretty soon we'll be able to give it a new image it's never seen. We train it, and every time we train it, if it guesses wrong, we tell it what's the right answer, we propagate it back. It takes another image, it guesses it again, and if it turns out to be wrong, we propagate it back. And we sit there and we just simply loop on it on a supercomputer, we run it trillions of times. Explicando como é que Deep Learning acontece, né? Se alimenta a máquina com uma imagem e diz, não, esse é o resultado errado, a gente queria algo diferente. E vai até... You take an image of lower resolution, say 1440p, and it creates this beautiful, beautiful image that's 4K. Now, of course, the question is, where did the images come from? Where did that come from? Where did that magic come from? It came from partly a supercomputer. Essentially, what deep learning is doing is codifying the memories of a supercomputer, and it puts it into this neural network, basically an image generation brain. And you put this image generation brain, this neural brain, into the mathematics of our GPU. All of a sudden, it knows when it sees this image, a better version of it. O Jensen foi full workstation, nunca vire full workstation num evento sobre games. Vamos devagar, Jensen. Ele está dando uma apresentação que é muito parecida com a que ele deu para o quadro. Eu acho que aí... Mas ele está querendo chegar depois que é levantar a bola, né, da capacidade para depois botar. We call that platform the NVIDIA NGX. In the future, computer graphics will merge with neural net processing. Falando da mescla dos chips gráficos com as redes neurais para você fazer processamento de imagem. It's a framework for doing all kinds of amazing image processing. You saw earlier super resolution, we've invented super slow-mo. We're going to do all kinds of amazing things that makes video games and the images that come out of these computer graphics, CGI, look even more amazing. Basically, it works like this. We have a supercomputing infrastructure. There's a whole bunch of software that runs on it. The first thing you do is you generate ground truth. What is the perfect image? What is the perfect image? And then we have to train this model. It's multi-dimensional manifold. And we're basically randomly walking around this manifold, looking for the least error. Looking for the time esse processamento de imagens, a aplicação de filtros. Tem que ver que o software, ou no caso dos jogos, vão precisar fazer uso correto disso. Uma série de and you're sitting here wandering around this gigantic universe, and it's incredibly large. And so the computation time is very, very long. And that's why we build these supercomputers we call DGX. I showed you earlier version, the Desce side version with 4 GPUs. These ones have 8. And then we test and optimize it. Then you put in a low resolution image or lower quality image, or the image is in fact not even complete with ray tracing, and somehow we complete it. Somehow we make it more pode melhorar, pode inclusive montar uma imagem que sequer está acabada, né? Se tem algum problema, por exemplo. Vai lá e completa. You download it into your driver, into this plug-in interface called NGX, and the neural networks are changing all the time. They're getting better and better, and we give Alguém mencionou aqui no chat fake porn, exatamente. Um dos problemas desse poder de processamento é você colocar uma pessoa num vídeo pornô que ela nem está, via pós-processamento. O futuro é perigoso. This is all part of the RTX platform. Quebrem as máquinas. Quebrem as máquinas. Well, the supercomputer looks like this. This is the machine that is generating all of those networks.
Gente, a gente conhece esse PC. Não é o tipo de coisa que você quer em casa para jogar. É algo que você quer fazer processamento de imagens em altíssimas taxas. There's a bunch of supercomputers that's training these models. And the graphics card, here's one. The graphics card, you guys know what a graphics card looks like, right? Here's one, available retail, $68,000. Ah, esse é o seu console que roda Ray Tracing. Para quem quiser comprar, tá aí, ó. Eu tô confirmando que é um portátil, porque ele consegue carregar, inclusive. Got to keep your abs tight while you're doing this. A whole bunch of interconnects, SerDes interconnects called NVLink, connects all of these GPUs together into one virtual GPU. Every single GPU can see each other's GPU memory. All together, que segundo os rumores a gente vai ver nas placas gamers. That system has 2 of these inside. 2 of them. This is 1 petaflops. That's another petaflop, not motherboard, but mother of... God, it's heavy. GPU. O Jensen está com dificuldade de falar e manter isso no ar. Makes 2 petaflops. 2 petaflops. You want to put 2 petaflops is basically a supercomputer with servers from that side to that side. 400 servers. $2 million without anything else of servers. This replaces. And so we use this to train the neural network model. Here we go. Here. Se você derrubar, é $60 mil, hein? Thanks, Paul. Não derruba. You use that, and you train this network called the NVIDIA DLSS. Okay? And then it comes up with a model like this, and this is 4K TAA. You guys know the Unreal Engine Epic. Correção da imagem embaixo. Just beautiful. Sim. Incredibly taxing on systems, and 4K TAA up there. TAA is the anti-aliasing. Quando ele está mostrando você aplicar um filtro anti-serrilhado, quando você aplica isso em 4K é pesadíssimo. Last frame, the motion vectors, and it tries to figure out what's the best combination to create beautiful edges. Look at that, because it's temporal, and the motion vectors, so many things are moving. You see a disjointed. Ele está mostrando que essa tecnologia ela falha porque tem muita coisa se movendo e ela erra o processamento e não consegue fazer o anti-serrilhado certinho. Enquanto que a tecnologia que eles querem te vender provavelmente daqui a pouco consegue fazer isso de forma mais eficiente. Well, for the very first time, because of this, because we could take a lower resolution image, and because we could train a neural network with all kinds of super high resolution and super high quality images, this neural network, it runs on a... O site da Nvidia já está mostrando as placas, tá? A 2080 Ti custa $1.200, a 2080 custa $800 e a 2070 custa $600. Tiago, você consegue abrir o site da Nvidia? Já está aparecendo no site deles, enquanto o Jensen está nos dando uma aula sobre supercomputação, meio forçada. Mas no site oficial deles já apareceu os 3 modelos. Então, pessoal 2080 Ti, 2080 e 2070. Deixa eu ver se eu consigo te mandar, peraí. At a quality that has never been seen before. A 1080 Ti, the fastest GPU in the world. Qual é a rede social que você tem mais à mão aí? 30-something. Okay? Então tá. From 30-something, what you're about to see is 4K. Now I'm going to lock it to 60 Hertz because this display happens to be V-synced. And so you're going to see the frame rate on top, and ideally, it's pretty high. Isso é um clássico, tá, gente? A gente está no meio de todo um blá 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 aqui, e aí o que a gente realmente quer saber já começa a aparecer em outros lugares. Inclusive no próprio site oficial. Inclusive no site deles. Ó, te mandei lá no Face, Messenger, vê se aí você consegue pôr na tela. Mas já temos os 3 modelos e realmente eles começaram com a 2080. Tá mostrando os FPS. Ah, ali em cima? É. Tá bonito o efeito. A entrega vai ser em 20 de setembro, senhores. Já temos Eu faço data. aniversário dia 25, tá, pessoal? Fica a dica, quem quiser mandar presente. Isso.
fabricantes aí, Nvidia. Por enquanto, obviamente no site da Nvidia, ó, esse aí, ó, modelos Founder Edition. Meu Deus, $1.200. Ok, $100 mais cara que a geração anterior, né? Porque a gente disse que a 1080 saiu por 699. Nós temos agora por 799 a 2080. E $600 a 2070. Essa não tinha vazado em nenhum vazamento desse modelo, viu? É, realmente. Primeira vez que apareceu oficialmente. Deixa eu ver se tem mais especificações. E o design é realmente aquele, ó. Olha ali no topo. Do Alpha mesmo. Silky smooth. One Turing GPU, twice the performance of the highest end GPU in the world today. 1080 Ti, running at 4K. Estou tentando encontrar especificações, mas isso eles não estão dando mais detalhes. Well, you know, we should probably at this point take a look at what. Eu consigo dar meu dinheiro já. Tá ali o pre-order, mas eu ainda não consigo ver as especificações das placas. Agora eu vou mostrar uma Turing rodando games. Keita, what do you have for us? You need your mic on, sir. Oh, testing 1, 2. Yeah. Okay. So, ladies and gentlemen, Keita. All right, so first up we have... Clica na placa, eu cliquei na placa, mas daí ele pede meu cartão de crédito. We work with them to improve new technology, create new technology, and optimize their games for our platforms, and push the limits of what's possible in real-time computer graphics. And the work that we all do together is it just brings me so much joy. And we got this amazing Não vi, estava cuidando das especificações das placas novas. And all these computer scientists that work with them, and man, it's just so great. I love you guys. And in my 17 years here, Jensen, our entire team has never been more excited over a new technology, a new Jensen tá falando com alguém que não product existe. and also with the developers. Ninguém subiu no palco, eu tô meio perdido. Ele olha pro além, eu não sei. O cara está sendo excluído em tempo real através de Deep Learning do palco. Ele está no palco, mas o pós-processamento tira. Tá, tô dizendo para clicar no nome. Vou tentar clicar no nome, peraí. Oh my God. Ah, clicando no nome abre. Verdade, eu estava clicando no compre, desculpa. Olha, ali temos um comparativo do 2080 Ti, confirmando ali umas questões de 11 GB de GDDR6, então isso estava certo mesmo. Nós temos ali a frequência na casa dos 1500 MHz. Clica aí no full specs ali, Thiago. Vamos ver o que mais eles mostram pra gente. Ah, já está tudo aí. Not much needs to be said. It's a super especificações de memória, se tem Real Ray Tracing, as duas têm, obviamente, né? Cancel, G-Sync, usa aqui DisplayPort 2.0B, HDCP 2.0, o GPU Boost, obviamente. Aquele 1.4 do lado do GPU Boost? É a quarta geração do GPU Boost. Realidade virtual, sim. Por que não? O NVLink confirmado para FLI, né? Novo. Exato. Outra coisa que estava aparecendo muito nos vazamentos, uma porta USB tipo C. Está confirmada nos dois modelos. Essa porta USB vai ser muito utilizado para óculos de realidade virtual, por aí vai. Dizem que, de acordo com os boatos, que ela teria até 60 watts de energia, né? Ali é uma fonte recomendada de 650 watts. Então, é isso aí, galera. A gente ainda está falando sobre outras coisas, mas a gente já está com as placas. A gente vai mostrar o Ray Tracing aplicado no Tomb Raider. You know, using traditional shadows, they're too crisp, and so they have these hard shadows. And if we use contact hardening, and we use percentage closeness shadows, they're kind of blurry and fuzzy and noisy. And when you put a whole bunch of them together, it just becomes a big mess. And so, what you're looking at, is ray trace shadows. And you're going to see a lot of ray trace shadow stuff. And that's the first demo we're going to show you. We're going to feature ray trace shadows. Go, take it away, guys. Hey, my name's Chad. Hey, I'm over here. And apparently I work in the DevRel team with Keita, and apparently I just got a new Turing, so I'm really excited. Bingo! So what we did is we worked with Nixie's and IDOS Montreal to bring real-time ray-traced shadows to shadow the Tomb Raider. It's perfect. And so the thing to look at right now with RTX off, you saw the crisp shadows up there, and you saw right here. This is really hard to do, and that's why they don't do it at all, which is
dynamic não lights projetando and nem shadows. sombras. These are dynamic point lights. They're really expensive to do in current rendering techniques because basically you have to cast shadows in every direction from the light. Liga os raios de luz que eu quero ver. This goes back to what you were saying earlier about having to put a cube map here and a cube map here, and every time you move, you have to redo all that rendering. So let's put RTX to the test and have it just do it for us. Agora sim. Legal, uns dois garotinhos ali, ó, brincando mais à direita com a luz entre eles, né? Sim, e vê que agora está projetando mesmo uma sombra. You know, when you turn on the light, it just does the right thing physically, and because we're tracing these rays physically, fica nas escuras às vezes, legal, to what we expect. Yeah, and so the umbras, where right behind, where it's nice and dark, it's correct, and where penumbra, where you have the softness of the shadow, because not all of the shadow is occluded, part of it is lit. As especificações da 2070 para ver se tem alguma diferença relevante. Off and on. Founders Edition e o quê? You were talking about some of those area lights earlier. You want to look at some examples? Founders Edition vem overclockado. Here's a big Agora ela example. tem This boost is an mais alto. incredibly lit scene. This whole scene is amazing. It's beautiful. Tudo ligado. And so what we have here is we have two cone lights and two area lights. Those area lights are basically rectangular shapes, the neon lights above aparentemente the a 2070 é muito parecida com a 2080. The shadows below are hard, like you keep talking. And this is state-of-the-art for real-time graphics right now. And I got to say that because the guys are sitting right next to me who made those shadows. And they are, de acordo com os vazamentos, right mesmo chip, TU104, se eu não me engano, e TU102 a 280 Ti. And that's why you see such hard shadows. Exactly. But if you simulate the area lights, like area lights, because we ray traced it, and independent of where the rays bounced around, eventually, if it were to hit some part of that area light, it gets lit. And so ray tracing is a much more cost-effective, in fact. Passamos as 3.000 pessoas, deve ser porque a gente já está até na frente da transmissão da Nvidia agora. A gente já anunciou as placas antes do Jensen. Take a look. So you get the nice blend of the color and the light. Isn't that beautiful, guys? Então não está tão mais caro que a geração anterior, mas está um pouquinho. Vamos ver como é que vai chegar. And we can do whatever we like. We could add more area lights, we could add more spotlights. You can mix it all together. Segundo informações que veio da produção, acho que vocês ouviram também, estamos aí como o canal mais popular em português. Just looks right. That's another wisdom. Right looks right. And talking to the artists that do this, they tell me all great things about shadows. They tell me shadow is another color to them. They love shadow. É o brasileiro ou mundial em inglês? Shadow and light is what they use to set the mood and tone of their environments. And so that's how important shadow is. Alguém apertou o play lá na Nvidia antes da hora e é por isso que agora a gente sabe os 3 modelos. A galera está comemorando aí. Uhul! Dizem que teu áudio está horrível, Thiago. Parece que você está com esse microfone dentro de uma máquina de lavar. We want to take a look at some more area lights that are very interesting. Yeah, let's take a look at one more shadow. E quem disse que ele não está numa máquina de lavar? One more shadow. Olha só, e deu pau na transmissão deles. E morreu. E o chat diz, e morreu. Bom, já que morreu, enquanto está morto, vamos dar uma olhada com carinho nessas especificações que apareceram. Galera, o que apareceu foi, então, 3 modelos, a 2070, a 2080 e a 2080 Ti. Então, a Nvidia realmente, dessa vez, não saiu primeiro só com a 80 e a 70. Saiu com a 80, 80 Ti e 70. As especificações estão me parecendo muito do que aconteceu na geração anterior, que é a 2080 e a 2070 são basicamente o mesmo chip. Hi, I'm Greg Estes from Nvidia. O Thiago tá indo catar lá a transmissão desse. Se bem que voltou no Twitch, Guys, let's take a look at an exclusive trailer. E a 2080 Ti é o modelo mais entusiasta. Então, os 3 modelos que vão começar são esses e chegam em mês que vem. Falta um mês. Uau. Também isso. E outra coisa importante da apresentação, Rise of Tomb Raider tá com destaque e vai ter efeitos de Ray Tracing disponível. Não é a primeira vez, né, que eles usam o Tomb Raider, né? A Nvidia tem uma parceria bem próxima com o Square Enix e com o desenvolvimento do Tomb Raider. Nós já tivemos também alguma coisa do próximo Metro. Metro também vai ter efeitos de Ray Tracing, mas agora a gente está vendo aí um lançamento grande, que não está tão longe do lançamento, mostrando possibilidades através do Ray Tracing.
A galera tá dizendo Shadow of Tomb Raider, eu não sei se eu disse outro jogo. Não sei qual Tomb Raider eu falei, mas é o Shadow of Tomb Raider. Olha só o efeito. That's awesome. Tem gente dizendo que tem a pré-venda das placas na Kabum, deixa eu já checar se isso é verdade. I can't wait. That's going to be a wonderful game. All right, what's up next? Um atraso não faz, né? Well, o que é o Jensen enrolando? In this time we have Metro Exodus by 4A Games. Eu falando do Metro, Metro do Exodus. Não, não apareceu pré-venda não. É porque é. So for those of you por isso que não dá para acreditar em vocês. A gente tem que checar as coisas. Take place in 2036 in the post-apocalyptic wasteland of the former Russian Federation. You guys know this. It's been super successful. In just 2 versions of the game, they've sold 7 million units. And this one, Metro Exodus, is due out February 22nd of next year. It's going to be well worth the wait. It's developed by 4A Games. Estão dizendo que a placa apareceu no site BR da Nvidia também. Já está, vamos lá checar. So we're not surprised that we haven't been here today to show something awesome. Yeah, that's really cool. Now the thing that we're going to showcase with this demo here is something that is just really, really hard. Basically, the way light works is, can you guys see this? My light is really bright, but basically, light is coming in from chama de processadores gráficos. Não, aqui não está. And of course, this part is lit directly. And the challenge here is that's an area light, and so we have to make sure that the shadows look right. However, that light doesn't stop there. That light continuam aí essas? Essas aqui seguem no ar, as placas já estão no ar. Illuminates different parts of the scene, depending on how close they are to that particular light, and maybe in the creases and the corners it's really super dark. Será que houve mesmo um atraso no começo, aí o pessoal errou o site brasileiro está meio fora do ar aqui para mim. Deu bad gateway. Traditional computer graphics lighting is just incredibly hard, and this is the perfect showcase for global illumination. Now they want to use light, of course, to create these incredible. Aí estão dizendo que o site brasileiro caiu do ar. You know, a little scared. Vamos ver se o internacional também saiu do ar já. Instead of being completely black, which is not right, or completely lit, which is not right either. And so global illumination has the ability to create an aura. Não caiu ainda, o internacional não caiu. O brasileiro está fora do ar, mas o internacional ainda está aí. Firme e forte com as especificações, se vocês quiserem conferir. 10-year pursuit that we have finally been able to do global illumination. Let's take it away. Galera rápida, né? Vazou o pessoal no chat já. Acabei de jogar no chat, tô com a conta do João logado, tá? Por isso que o João falou. Acabei de jogar o link para quem quiser ver as especificações lá das placas. Que veio pelo chat também, né? Que veio vocês que nos avisaram. O internacional também tá fora, né? Por enquanto, deixa eu abrir outra aba para não perder essa, inclusive. Não, aqui tá firme. Aqui segue é porque deve estar bastante acesso. É possível também, muita gente acessando. Now you could do it the other way. No, go to direct light. You see this? This is the way computer graphics basically works. Assim que a computação hoje funciona, você vê que eles não são capazes de calcular a luz refratando. Ela bate no primeiro objeto e morre. Using spotlights, you'll get all these different areas that are lit too intensely and others that are not, and it looks like you basically turned on a whole bunch of lights. Now what you could do, and what Matt did earlier, is turn on basically a artificial global illumination light, which is basically a fake ambient light. It's like somebody comes in here and instead of allowing us to light this room with global illumination, which is happening right now from these monitors, like for example, I'm being lit by the monitor, and you guys are all being lit by the screen. Bom, aqui eles estão mostrando a oclusão ambiental, mas feita com o processamento de hoje, que não é realmente a luz refratando. Indirect lighting. But here, because we can't do indirect lighting back in the past, as in yesterday, we had to put a fake light in here. It's like somebody comes in here and put a fake light and está dizendo que esse efeito é criado porque você faz uma luz falsa ali dentro. Não é tipo a luz externa rebatendo nos objetos e iluminando o interior. Tem uma luz fictícia que está dando essa iluminação interna para não ficar tão escuro. Which is what you're looking at now. So this is wrong.
E segundo o Jensen, isso é errado. Isso é feio. E agora com o Ray Tracing você realmente tem a luz refletindo em objetos e dando esse efeito. Ele tem que... o legal seria eles mudarem a posição da luz lá fora, né? Ah, sim, pra gente ver refletindo de forma diferente, né? Alguém estava falando no chat que queria ver um jogo de terror, é exatamente a menção que o Jensen fez agora. Imagina um jogo com uma criatura se arrastando ali atrás. But if I'm lighting it ambiently, you can see everything up there. When we have RTX on, it's correct. There's no light up there, so we can actually hide things in. We can ele comentando, olha como quando você usa a oclusão de ambiente falsa, ilumina tudo lá atrás. E não é isso que você quer. A luz reflete só em algumas áreas e você continua não enxergando totalmente. E aí que o jogo de terror tem graça, porque pode sair um treco lá daquele ponto escuro lá atrás. Another exclusive trailer, shall we? Vamos para mais um trailer exclusivo, Metro Exodus, com RTX. O Metro já tinha PhysX, né? Eu acho que era um jogo que tinha já lá o primeirão. É um game que vem sempre desenvolvido com tecnologia. Foi o primeiro também, né? Detalhe, o Ray Tracing não é uma tecnologia da Nvidia. A tecnologia da Nvidia é esses núcleos RTX para acelerar o processamento de Ray Tracing. Então não quer dizer que a AMD não possa incluir Ray Tracing. Eles provavelmente vão usar outro hardware para acelerar o processo. Nossa senhora. Para um jogo de suspense, eu gosto bastante desse clima sombrio do Metro. Metro não, agora é outra demonstração. Né? É o Metro, não? Acho que é. É sim, é sim. É que eles estão em ambientes bem mais abertos agora, o jogo. Para o Metro, esses efeitos de luz vão fazer muita diferença. Se o site da Nvidia estiver nos dando outro spoiler, o próximo game que vai subir é Battlefield 5. Okay, I'm going to flash you a couple of them, and then in the after show, we're going to show it to you. I want to save time for a whole bunch more stuff. Okay, let me show you. Assetto Corsa Competiziano. Vou mostrar agora o Assetto Corsa. Competizione, e tem que fazer com as mãos, senão não fica italiano bastante. Essa é outra referência de gráficos, né? De carro. E de jogo que você não consegue jogar porque é muito simulação. Okay, first of all, the reflection on the windshield. You guys know how screen space reflection works. If it's not on the screen, there's no way to take that image and reflect it onto the surface. And as a result, look at the glass on top. You see that car? You see the Ferrari up there? It's reflected on top. All of the rails all the way down are reflected. No errors, no weird banding, no weird distortions. You see the sky reflected from the other side. Mas comentando que com a tecnologia atual, você só consegue fazer reflexos de coisas que estão na tela. Então por isso que só coisas que estão na tela estão aparecendo refletidas no vidro ali em cima. Everything is going to be completely dynamic, and nothing had to be tweaked. Ray-traced reflections and ray-traced inter-reflections. Cars are going to reflect each other. If you look at the railing, the shadows are just rendered beautifully, the soft shadows, because the world is one big area light. Ele dizendo, olha como as sombras, principalmente as mais suaves, as penumbras, elas não têm aquelas bordas duras. And yet, for ray-tracing, it just works. In fact, if you see the final game, the other way, the shadows of the last buildings are completely gone. You're going to see reflections of the toolbox of the garage and the car in the garage. Everything just works. Global illumination just works. Ambient occlusion just works. All of the soft shadows underneath the cars just work. And you can look through the window, and depending on the angle of your view, you'll see for now reflection. So sometimes you see perfect reflection, sometimes you'll see through the car. Everything just works.
because ray tracing just works. You're going to see another game called Atomic Heart. And this game is just really interesting. And it's got wonderful reflections and refractions. And mirrors are curved. Curved mirrors. Nobody does that. It's impossible. Not for ray tracing. It just works. Ele mencionando que vão conseguir fazer efeitos como, por exemplo, de vidros curvados, que era algo impossível com a tecnologia atual de se trabalhar, e agora vai dar para fazer. Everything is physically based. All the materials are rendered beautifully. And so area lights, reflections of the scene. Chat já está pegando no pé de quantas vezes a palavra reflections foi dita pelo Jensen. Everything just works here. Eu quero uma contagem de quantas vezes ele disse caixas dentro de caixas, dentro de caixas, dentro de caixas. Really cool. You guys want to see an amazing game? I can't wait for this. This is probably one of my family's favorite games, and this is wow, guys, I can't wait. A Nvidia... Tá sendo, né? A Nvidia entregou tudo, né? Eu já sabia, eu senti na minha bola de cristal aqui. I think we have with us Jonas and Christian from DICE. Guys. Hello, Jensen. Hello. Some of the brightest, the most amazing computer graphics engineers in the world. We've been working together on implementing RTX into Battlefield 5. Now, you guys, the anticipation falando aí da implementação da RTX no Battlefield 5. What is the concept of Battlefield 5? It is a World War II FPS. It is part history, part travel, part time travel, part running for your life, part destruction, real-time destruction. You've never seen destruction like there is destruction. Isn't that right, guys? Correct. You guys know destruction. We do. You guys know how to vai ter muita destruição, vocês sabem fazer destruição. Okay? There's mayhem, there's chaos. Mas que you work as a team, you can battle by para yourself. suportar essa I want to go learn all definição, kinds of E stuff eu about eu chuto quem que vende. Esse japinha vende. I just want to be a tourist. Se bem que acho que ele é de Taiwan. On God mode and go through as a tourist. So we're going to show you some pretty amazing stuff. Isn't that right, guys? Eu acho que ele é americano, All right, não é? Okay, Jonas, let's go. Take it away. Não. Yep, Christian. All right. Thank you, Jensen. Thank you, NVIDIA, for hosting such a great show. This is really cool. I'm Christian. I'm a tech director for Engine Group at DICE. And Ali embaixo we estava have o Jonas, mídia. media and video editor. Deixa eu ver se eu acho na We're here to Wikipedia. show you Tava na tela. our Volta. implementation, our vision, our take on what RTX can be. And we want to show that Vamos mostrar um pouquinho do que o RTX é capaz de fazer. And in the setting, Ele é taiwanês, mas ele tem cidadania americana. Map, Rotterdam. And it's a really dense and cool cinema. We'll start here in a very zoomed in view of the Pera, eu vou ver o reflexo do olho do cara do Battlefield. Até eu reparar nisso eu já morri. Muito antes disso, né, Diego? Muito antes disso. I worked closely with NVIDIA engineers over the past year to get to the point where we are now. And we're so proud and thrilled to be here. Agora tem alguma BF, eu sou um dos jogos que eu me saio bem. Só que em determinadas 60 segundos. 60 a 100 segundos. O Fábio é o maior especialista do mundo em um trecho do Battlefield que a gente usa para os benchmarks. De dois agora, né? Ele atira antes do cara aparecer. Não, eu consigo fazer a mesma cena sempre. And we then see the environment. We can see that the tank muzzle flash not only reflects in the eye. Agora eles estão mostrando que, olha, tinha um reflexo no olho dele da explosão que nem estava no quadro. So now if we keep moving forward, yeah. That's great. So of course, one of the big challenges of SSR is also complex surfaces like this. Observa como vai mudando o que está refletido no carro baseado no movimento da câmera. Oh, come on! Reflecting accurately within the car. That's impossible. Of course. How would you do that with RTX off? Yeah, how does that look? Like this here. So let's, yeah. Wow, that looks incredible. Calma, Jensen, calma. Alguém viu um calmante. Reflections will never be the same again.
Look at the reflections off the ground, guys. It just Yeah, so you can see. Wow, it just happens. Estão dizendo que a 1070 foi lançada por $379. E a nova está custando 599. 599. Pesadão. You just get the expected result. Pode esperar uma 2,60 por esse valor da Crocodile tank, the Churchill, and if we make that one shoot, it's flamethrower across the scene here. Then we will again see that reflecting upon the surface and on the soldiers battling it out here in Rotterdam. So now if we look down in the ground with RTX on, you'll see the flame. We'll see the soldiers acompanhando a chama no reflexo, né, dos and now if I turn RTX off, we lose everything. We lose all the detail, all the context. E aí galera, a transmissão caiu aqui. Não vai dar de transmitir de novo. Deixa eu dar um F5 aqui. Voltou. Mirror. It looks beautiful. Exactly. So here it's a good example on transparent surfaces with Fresnel and PBR rendering. The more of an angle you're at, the stronger the reflection gets. And now with what we had before on these ones, just cube maps, which they're also static, but with ray tracing you get a lot more detail. You see the entire environment. Minha placa de vídeo vai derreter rodando isso aí. The old school cube maps, they are also static. So say that we were to destroy this building here. Todo mundo vai desligar para ganhar FPS. Muito provavelmente, a menos que você tenha uma placa com tal dos Ray Tracing. Os RTX cores, você não vai conseguir. Estão dizendo aí que o preço vai ser 5.000 para cima. Olha, RTX, I mean, it works on the entire scene. Mais 5.000 ou mais. 5.000 frouxo, a 1080 Ti. Se ela tá, quanto que era? 1.000? Hoje ela tá uns 4.000. Não, na tabelinha ali da Nvidia. Na tabelinha da Nvidia, ela o custa João já 1.200. Uia! Vai ser mais, Diego. Vai ser um 6.7. O João já falou que tá com um bad gateway no site da Nvidia. Não aguentou os trancos. Já derrubaram o site da Nvidia. Estão dizendo que o preço vai ser uma moto. Vai ser o preço. Good job, you guys. Good job. That's really great. And it's amazing what you guys did so fast. I know you guys worked super hard,
But it's amazing how you guys implemented this stuff so fast. I mean, that's Opa, estão caindo para onde? Os tijolos ali. Olha, eu achei fraco. Achei fraco o destroço. Não vou comprar mais. Um abraço para o Rodrigo Santana, que foi um dos que nos avisou na hashtag AdrenaLive que o site da Nvidia já estava entregando os preços. Já estava entregando tudo. E um abraço para o Luan e o dog dele que estão vendo o anúncio aí das novas RTX. Olha que bonitinho. Vários efeitos de explosão na tela. Acho que quando eu clico aqui, Thiago, tá indo direto para aí, né, na tela já. Ah, legal, ficou legal assim. That's a lot of pent-up anger there, sir. Lots of great destruction. Okay, you guys made an amazing trailer. Let's take a look at it. Vamos lá, temos um trailer. Que era daquela mesma cena ali, né? Sim, sim, é bem que eles estavam mostrando, né? Pelo jeito vai se chamar Reflexos Field, né, o nome do jogo, porque a gente nunca vai estar olhando para a ação, a gente vai estar olhando para algo que reflete a ação. Wow, you guys killed it! You guys killed it! Real-time ray tracing. Battlefield 5. Quem que vai jogar Battlefield 5 no multiplayer olhando para reflexos? Battlefield 5. Mas isso é o que todo mundo fala, mas é... É bonito. Pô, claro que é, faz parte da evolução, não tem... Tá. Mas o pessoal diz que tá um pouquinho forçado. É que o trailer é feito para ficar olhando o reflexo. Ele exagera um pouquinho, mas acho que com um uso mais moderado pode ficar bem legal. There are so many other RTX games coming your way. Mas não vai dar. Developers all over the world are working 4K hard 60 on FPS. RTX. Não. Sinto muito, galerinha, mas não vai dar para jogar em 4K isso aí. All kinds of amazing games coming your way. Well, I guess your question is this. What are you going to run it on? Como é que a gente vai rodar isso? Adivinha, Jensen? Tem um site da Nvidia que mostra. Well, let's show it to you. Isso aí nós vamos rodar por $1.200. Agora... Cara, chegou a sair do ar o nosso destaque na home de tanto tempo que tá durando o evento. Agora, eu fiquei curioso se uma 2070 custa $600, é isso? Isso. Se o NVLink justamente, realmente fizer uma diferença frente à antiga conexão SLI, será que duas 2070. Lógico que tem toda a história que a gente acabou de falar. Ó. Que tem jogo que não usa, né? Tem jogo que não usa, mas... Ó, atualização... Eis o design, que é mesmo aquele que vazou, e depois a própria Nvidia pôs no ar também. Dual fan. Mantém um pouco daquela identidade do metal, acabamento preto. Eu particularmente gosto bastante. Eu acho bonito, Acho uma pena que apanhe para todos os outros projetos, mas é bonito. Mas eu gosto assim de não ter tanta firula e tal. Eis a RTX 2080. 10 years in the making. Levou 10 anos para fazer, não derrube. The GeForce RTX 20 series. Computer graphics reinvented. A computação gráfica reinventada. Isn't that beautiful? É bonito, mas um pouquinho exagero, né? Calma, Jensen. Vocês só adicionaram os reflexos, pelo que eu tô vendo. Faltou LED? Será que tem LED ali? Só ali no GeForce. Tem que dar para customizar, senão eu nem quero. O chat está comemorando que não é o João segurando essa placa. Ela parece menorzinha. Não? Uma coisa na minha cabeça. Ou será que o Jensen é gigante? Não, eu vi ele uma vez, ele não é tão grande. Mas agora... Sabemos que tem modelos diferentes desse, né, Diego?
Porque as que temos aqui são diferentes. Já que ele mostrou, a gente pode até mostrar a tua já. Não, eu acho que a gente recebeu um projeto de engenharia ainda, ele não estava pronto. Põe aí a gente aqui na tela grande, Thiago. Ó. É nosso projeto de referência. Eu vou te dizer que na nossa câmera parece que não parece que é um papel que a gente colou, né? O meu 2 ficou bonitinho. Ficou bem parecido. Nesse ângulo denuncia. O GPU-Z já reconhece como 2080. 6 gigabytes per second. Mentira. 5 times that. E aí está o line-up completo, então? Incluindo a GTX 2070, né? 45 trillion RTX ops per second. Que não tinha aparecido nos vazamentos. 45 billion RTX ops per second. That is several times. O Luan Miller disse que jurava que não era fake, parecia bem certinho escrito. RTX 2080, 8 gigabytes per second. 60. E até temos a versão TI também. A versão TI. Que é isso que a gente faz o dia inteiro, a gente não roda benchmark, a gente fica colando papel nas placas. Ó, pode ver que é. Ficou muito parecido. Ei, não, esse ângulo para de funcionar, a magia vai embora. I love gigabytes. 10 gigabytes. Shoot as many rays as you like. Perfeito, diz o chat. 78 trillion RTX ops. E não temos as placas aqui, tá? Não. Infelizmente não. Assim, vocês vão ficar chocados, mas isso era uma 1080 Ti com um papel colado. Ó, começa por 499. Opa! Pera aí. Deram uma trollada, hein? Aqui? Deram uma... Então, galera, lembrando que os Founders Edition chegam $100 mais caro. Eles fizeram isso na geração passada. Então, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo por 599, mas é o modelo Founders. Se bem que ali ele está mostrando a 2080, né? A 2080... Então, possivelmente teremos a 1080 Ti. September 20th. Olha só, 20 de setembro, isso a gente já sabia. É que o modelo referência, o modelo Founders da Nvidia é mais caro. Então é por isso que nós temos essa diferença. Então 499 é o preço, com certeza, da 2070, que é mais barata. Nvidia RTX Family. The Nvidia RTX Family. The Nvidia RTX Family. O Jensen travou, alguém reinicia o Jensen. The Nvidia RTX Family. Ele definitivamente travou. Ladies and gentlemen, soon I'm going to see the Nvidia RTX Family. Ei, falou de novo. Aí, ó, preço $1000 para 2080. The Nvidia RTX Family. 699 para 2080. Quadro RTX 8000. 2 GPUs connected by NVLink, turning it into alguém one reiniciou o large Jensen e aumentou o virtual volume GPU. Do Jensen. 96 gigabyte frame buffer, 166 trillion RTX operations. 166. That is basically a gente vai ter que se acostumar com operações RTX ao invés de pontos flutuantes, que eram os flops. Lá vai refazer as nossas características das tabelas. Vamos nós mexer nas tabelas. Adoro o Jensen, a galera tá super feliz que eles alguém deu um choque nele que ele ficou assim agora. Twice the performance of a $68,000 supercomputer. Se ele se empolgar mais, ele alcança o cara da Asus. The 2080 Ti. Thank you. From $999. The 2080 from $699. $699, and the 2070 from $499, and the 2070 is higher performance than the $1,200 Titan XP. Estão dizendo que dá um couro na Titan XP, porque justamente a Titan XP é uma microarquitetura que não tem hardware dedicado para alguns desses processamentos. Então, por $1000 você tem mais poder de processamento do que com a Titan XP. Um abraço para todo mundo que tem a Titan XP. This is what they look like. The biggest generational leap in the history of computer aí é um pouco de sacanagem, né? Usando como critério o que é acelerado agora pelo hardware, esse é o salto de desempenho. The best GPU the world had ever seen. Ele sempre... Olha, aqui nós estamos falando do céu da empresa. Logicamente, ele vai destacar o que mais convém ao produto dele. Sim. Mas num cenário de jogos atuais, por exemplo, não vai ser isso. Sim, com certeza. Talvez dê isso se você ligar e desligar o Ray Tracing específico. Alguém disse que ele ficou assim porque ele tirou a jaqueta, por isso que ele ficou agora super poderoso e gritando. A jaqueta devia pesar bastante.
reinventing computer graphics using legal, os preços são bons, tá? Pela evolução, eu acho que vamos ver na prática também, né? Mas são preços mais próximos dos praticados na geração anterior. Antes a gente estava vendo o preço da Founders e tinha se assustado. Faltou comparações em jogos, disse o Matheus 176. Esse é o ponto. Talvez o salto não seja tão grande. Provavelmente não é tão grande. Eu vi algumas coisas de 40%, 50%. Naqueles vazamentos, né? Vamos ver. É um bom ganho. 40, a média normalmente é 20, né? 30, né, Diego? 30, por aí. 35. Vamos refazer o PC dos sonhos com as RTX? Calma, Dream, a gente mal sobreviveu ao anterior. Leva um tempo até chegar um modelo blocado de uma 2080 Ti pra gente atualizar ele. Mas agora tu vai ver que o mercado vai se mexer rapidinho agora. Gira rápido, né? Empurrando de... GeForce RTX 20 Series, starting at $499, available Quem que mais estava acho que ansioso por esse lançamento eram justamente os parceiros, cara. Porque, né? Os caras estavam loucos para vender essas placas. Nossa senhora. Muitos anos com o mesmo produto no mercado, né? Eu achei bem bonita a placa. Okay, I have one more surprise for you. Tem mais uma surpresa para nós. You guys did something. Well, everything. Estão dizendo que voltou ao ar o site brasileiro. Eles vão mostrar algo em tempo real. Lá vamos nós. Tudo que está na tela. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo que está aí vai ganhar uma. Bom, eles vão mostrar em tempo real uma renderização. Vamos lá. É importante destacar que o Jackson está lá, né? Cobrindo o evento. Então, traz as três. Traz as três para nós. O chat se divide entre achei muito feia e achei muito bonita, porque vocês são 8 ou 80, né? Just turn on the lights. Enormous amount of computer graphics capability then kicks in and draws the rest of it. Everything you see here is all completely in real time. Ladies and gentlemen, have a great Gamescom. It's been a pleasure being with you. This is a historic moment. Computer graphics has been reinvented. Thank you very much. Vamos lá, uma demonstração agora em tempo real. É aquela mesma de novo? Acho que agora ele vai dar uma sequenciazinha de repente. Ah, vai continuar. Ok. Feito em tempo real, uma 2080 Ti, acredito. Coloca o Fraps na tela. Eu quero Fraps. Fraps não dá, Diego, não suporta DX12. Ah, tem que ser Afterburner. Afterburner. Pode ser Afterburner. Me lembrou os movimentos, cara, me lembrou tudo essa do Just Dance aí. E eu danço bem assim. Acho que vai, acho que terminou, acho que deu, acho que sim. Ah, já vou até tirar meu fone aqui, que grudou na minha orelha, porque levou 2 horas a apresentação. Ah, vou colocar o carinha ali dentro. Ok. Então, lançaram. Dessa vez foram 3 modelos ao invés de 2. Bacana. Não vamos ter que esperar pela 2080 Ti daqui a 1 ano, já lançaram de uma vez, achei bacana. Os preços estão próximos. Eu achei que os preços estão okay, bons dentro do que a gente já está acostumado, entendeu? Né? $1.000 a 2080 Ti. A 1070 deu esse jumpzinho aí, mas é um produto consideravelmente superior. Mas até o que os boatos falam, que ela era superior a 1080 Ti. Então, por lógica, ela tem um preço bom. Vou até dar uma conferida, porque se é 499, eu acho que esse era o preço da geração anterior. Então, no final das contas, ficou igual. Eu acho que eles estavam falando 379, eu realmente teve isso, Diego. Ah, tá. Mas não é o ponto não é esse. Se ela entrega um desempenho semelhante ou superior que a 1080 Ti, é lógico ela custar $500. A 1080 Ti está custando $700, 700 e pouco nos Estados Unidos, tá? O preço da 1070 quando foi lançada foi 379. Então, realmente, nós tivemos um momento considerável de preço. Mas isso que eu digo, mas ela se posicionou acima também.
entendeu? Então tem, não... Vamos ver como vai chegar a no Nvidia Brasil. também não é tola, pelo amor de Deus, né? Ela não vai colocar um produto muito... Ela tem que dar um, desovem, agora vai acontecer... Provavelmente vai ter promoções, né, de 1080 e 1080 Ti, porque com a chegada das novas, essas placas... A única parte triste, agora olhando para o lado do consumidor, para o lado da Nvidia é óbvio, se eles estão com muito estoque, essas placas entregam mais desempenho do que as que estão no mercado hoje, eles não vão posicionar elas no mesmo preço, elas vão posicionar acima. O ruim para o consumidor que estava esperando chegar a nova geração, achando que ia empurrar muito o preço da anterior para baixo. Então não vai empurrar tanto assim. Porque se no final das contas... sim, elas têm um preço mais alto. Se elas não vão pressionar tanto. Tem isso aí, galera. Obrigado aí quem compareceu. Estamos aí com a nova geração de placa da Nvidia lançada. Boa tarde aí pra todo mundo. É nóis, falou. Não encontrei ainda nenhum varejista